Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao consultório do Porto Canal, hoje com um tema muito interessante e é a primeira vez que falamos dele aqui no nosso programa. Vamos perceber a relação entre o sono e os problemas sexuais e o sono. Há aqui uma relação muito próxima. Vamos então abordar este tema nesta primeira parte com o Dr. Anselmo Pinto, nosso convidado. Ele é que é o responsável pela Clínica do Sono. A especialidade é otorrinolaringologia. Muito bem-vindo, Sr. Doutor. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui em direto connosco e que bela sugestão o Sr. Doutor nos deu para o tema de hoje. É de facto um tema do qual se fala pouco, Sr. Doutor. Fala-se pouco e tem-se medo de falar nele. Existe ainda um tabu muito grande na nossa sociedade quando abordamos este tema. E é muito importante porque não só existem benefícios para o sono com o sexo. Porquê? Porque há a libertação de determinadas hormonas, não é por acaso que não se pode generalizar, mas na maior parte dos casos, quer dizer, que existe uma acalmia, porque há a libertação de substâncias após a relação sexual. Após a relação sexual, e estamos a falar sempre de relações sexuais normais. Claro, claro. Porque senão é uma violação, mesmo que seja disfarçada. Portanto, o que nós queremos dizer é que existe uma relação positiva, o sono é importante, se houver mau sono, pode haver e há, muitas vezes, diminuição do apetite sexual. Certo. Existe diminuição, porque para haver um sexo normal, em linhas muito gerais, tem que haver necessidade fisiológica, psíquica, boa vontade de querer e saber avaliar a parte contrária. E, portanto, se nós tivermos uma perturbação do sono, a parte sexual também é afetada. Claro que sim. E no homem é muito afetada, com diminuição da ereção, diminuição do líbido, diminuição da vontade. Vamos ter que distinguir de facto aqui os géneros, não é? Pois. Porque o sono tem um impacto diferente na vida da mulher e na vida do homem. Sim, quer dizer... O próprio homem e a própria mulher também lidam de forma diferente com a prática sexual. Exatamente. Doutor, vamos só deixar o convite lá para casa aos telespectadores para que se juntem a nós na segunda parte. O Dr. Anselmo Pinto vai ficar comigo e é nessa altura que vai poder tirar as suas dúvidas. Vou então relembrar os contactos do programa consultório. 229538525 é o nosso número de telefone. O nosso e-mail é consultorio@portocanal.pt. Vamos então começar, Sr. Doutor, sendo o Sr. Doutor especialista do sono, vamos perceber, em linhas gerais, a importância do sono. E estava-nos aqui a dizer, por exemplo, que tem um impacto também na vida sexual, mas é muito mais abrangente. Quer dizer. Mais abrangente, porque a parte positiva é que, se nós ao dormirmos, nós vamos, uma vez mais, quer dizer, para que é que serve o sono, não é? Ele serve para muito, não está provado exatamente para o que é que serve, mas nós sabemos os fatores positivos do sono. Até porque os experimentamos em nós próprios. Exatamente, em relação ao sexo. Se o indivíduo estiver com privação do sono, pode ter uma diminuição da libertação de testosterona, que é uma hormona importante para a prática sexual. Para a parte sexual, e que pode diminuir entre 15% a 40%. E, portanto, muitas vezes as pessoas atribuem isso a outros fatores, mas se dormir mal, tem esse problema. Portanto, a parte sexual manifestada durante a noite, durante o sono, por exemplo, a chamada ereção que ocorre nos homens, que não tem nada a ver com a parte do desejo sexual. Não tem? Não tem. É uma situação fisiológica que ocorre essencialmente numa das partes do sono, no sono REM, e que seria como que manter em funcionamento. É muito mais frequente. Portanto, é fisiológico. É fisiológico, perfeitamente fisiológico. Até porque nós sabemos que quem tem filhos rapazes, que as crianças, desde muito pequeninas, acordam de manhã com ereção. E, portanto, aí a parte sexual ainda não... E é importante conversar com os jovens de uma maneira... De que forma, de uma maneira quase que muito lateral, ou seja, contar uma história e dizer que isto é normal e, portanto, isto até acontece muito aos jovens e, portanto, o rapaz
isto também me acontece a mim, portanto é normal. Portanto, sente-se à vontade para explicar. Há uma identificação. Portanto, há uma identificação. Assim como, por exemplo, já nos adultos, os sonhos eróticos, muitas vezes, ou melhor, a maior parte das vezes, nós não podemos provar isso que estamos a dizer, mas há fortes sugestões que realmente o sonho erótico não tem a ver com o parceiro, pode até nem ter imagem. A pessoa pode Continuamos ter... a falar dos homens, doutor, ou aqui já podemos abrir o leque às mulheres e homens. Igualmente, dizer, ok. O sonho erótico não quer dizer que a pessoa esteja a sonhar com essa pessoa. Depois, claro, depois há muitos estudos que vão fazer análises muito complicadas, mas que nunca se ficou provado que fosse verdade. Porque sonha com um artista, é porque necessita de ser apoiada. Quer dizer, muita teoria. Nós não conseguimos agora já... Mas isto é um distúrbio do sonho. Onde é que encaixamos os sonhos eróticos? É um comportamento sexual? Não, é uma fase do sono em que poderá haver estes sonhos que não têm uma tradução erótica, quer dizer, faz parte, quer dizer, porque nós, segundo, uma vez mais, as investigações, o sonho seria como que juntar peças do dia a dia. Devemos encará-lo com naturalidade? Com naturalidade. Não podemos associá-lo a nenhum distúrbio? Nenhum distúrbio, não. Quer dizer, em princípio, não é por aí que nós nos preocupamos. Não é? Para o estudo dos sonhos, existe, agora houve, nos últimos tempos, um estudo feito por um grupo japonês em que o que é que eles fizeram? Juntaram um grupo de pessoas e foram associando determinadas situações, Sim. seja como a parte sexual, como seja uma parte de violência, uma parte, o contacto com um animal, com uma pessoa, e depois foram monitorizando a nível cerebral o que é que apareceria. Durante o sono. E foram vendo durante o dia o que é que aparecia, que tipo de ondas aparecia, e durante a noite que tipo de ondas aparecia. E quando apareceriam estas ondas, perguntava-se o que é que estava a sonhar. Acordava-se a pessoa e havia uma relação de cerca de 80%. Fantástico. Portanto, estamos a caminhar para podermos, por assim dizer, começar a traduzir. A traduzir os sonhos. Não é, ainda estamos muito longe. Em relação à parte sexual, Sim. é isso, portanto, seja esta parte normal, encarada normalmente, mas depois existe já outro tipo de situações que já devem ser... Que já implica vigilância, estudo e uma consulta. Porquê? Porque devido muitas vezes ao desconhecimento, devido muitas vezes aos tabus que existem na nossa sociedade, as pessoas têm uma certa dificuldade em falar, em abordar, mesmo com o próprio médico, em chegar e dizer, olha, o meu marido... Porquê é que ainda se vive esta vergonha, digamos assim? É a própria sociedade? Não, eu diria que situações que nós estamos a passar agora, que estamos a divulgar isto, sem qualquer problema, fará com que muitas pessoas consigam ter a coragem de chegar perto do médico ou perto do companheiro, da companheira, e dizer, olha, ontem à noite aconteceu isto, explica-me, ou eu posso explicar, ou vamos tentar saber o que se passa. Conversar. Vamos conversar sobre o assunto. E muitas vezes isto não se faz. Com naturalidade, não é, doutor? Um homem ou uma mulher que vive com o companheiro ou a companheira e que de repente, numa noite, que pode ser várias noites seguidas, observa que há uma atitude, seja desde um simples gemido, uma carícia, ou um ato tipo masturbação, ou mesmo um ato sexual. Como é que aconteceu? Se for acordado na altura, pode ficar assim um bocado espantado, mas não sabe o que aconteceu, porque não sabe. Porque não sabe na realidade. Porque não sabe. Isto é um fenómeno do qual não se fala muito. Isto acontece com muita frequência, o senhor doutor? Acontece, não é muito frequente, mas acontece com mais frequência um bocado quando nós abordamos o assunto, e abordamos o assunto muitas vezes com uma certa cautela, porque as pessoas às vezes... Vão lá, provavelmente, vão à consulta com outra desculpa, digamos assim. Exatamente, porque têm um problema de sono, porque isto depois acarreta outra situação.
Esta anomalia chama-se sexónia. 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 E esta situação... Onde é que podemos encaixar este comportamento? Isto não é considerado uma patologia? É uma perturbação, uma patologia, o que não é uma perturbação psíquica. Muito bem. O grande problema é que isto cria problemas psíquicos. Obviamente. É porque... Quem trata isto, doutor? Que especialidade é que devemos aqui procurar? Um especialista do sono? Sono, porquê? Porque temos que investigar. Uhum. Porque, obviamente, aqui não, mas, por exemplo, em países como os Estados Unidos, há casos que é utilizada esta anomalia para justificar, porque isto pode ir à violação, pode ir a crime. A crime mesmo. Dizer, a portanto, crime. Durante o sono, sem consciência. Sem absoluta consciência. E, portanto, poderá inclusive fazer violação a crianças. Isto é uma situação. Agora, o que não vamos mais uma vez, é dizer, bom, isto aconteceu por isto. Não, atenção. Tem que ser vigiado, tem que ser muito bem estudado, tem que ser comprovado e existem meios objetivos para comprovarmos se sim ou se não. Portanto, se não houver um parceiro ao lado, a pessoa não tem consciência. Pode passar muito tempo com estes comportamentos sem se aperceber. Mas, por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma doente que, depois de lhe fazer a pergunta e dizer como era, que durante a noite estava tudo bem, e, portanto, depois notar que havia uma certa dificuldade em falar no assunto, abordar mesmo diretamente. Nunca lhe acontecia ter comportamentos sexuais. E a pessoa tinha um comportamento. É que realmente ela, de manhã, acordava com os órgãos genitais traumatizados. E ela, portanto, era ela própria? Era ela que fazia, mas não sabia o que estava a passar. Mais, quer dizer, ela ficava um bocadito preocupada e estava a criar uma... Eu agora vou dormir, isto pode-me acontecer, mas porquê? E depois é ali um ciclo... É difícil de parar esse ciclo se não for tratado. Não for, porque o tratamento acaba por ser simples. Como é que se trata, doutor? Podemos ter que tratar com medicamentos, mas principalmente também com a higiene do sono, evitar saber na história clínica se utiliza algum tipo de medicamento, porque há medicamentos que são usados para tratar isso, que podem agravar a situação. Portanto, nós temos que monitorizar bem o tratamento, temos que ter uma história clínica bem feita, temos que fazer um estudo noturno da situação, ver o que é que se passa em uma polissonografia, saber se há, porque isto depois, as causas disto podem ser causas desconhecidas, do género hereditários, que às vezes há uma história familiar, pode vir de traumatismos de criança. Se pode ser um trauma. Pode ser traumatismo desde criança ou próximos. Sim. Pode ser relacionado com perturbações do sono atuais, como sempre uma apneia do sono, ou um síndrome das pernas inquietas. Tudo isto pode criar situações no sono em que a passagem do sono, de uma das fases do sono, que é conhecida por sono não REM, esta passagem do não REM para o REM... Qual é a mais profunda? A do REM, não REM. Não REM é mais profunda, mas é uma fase em que não há atonia muscular, ou seja, os músculos podem... Quando passa para a fase REM, já há atonia, ou seja, os músculos não se contraem. Mas se houver aí um defeito, o indivíduo pode ter as contrações, pode ter os movimentos normais. Normalmente, o indivíduo não se levanta da cama. No caso das violações, por exemplo, temos aqui um misto de sonambulismo ou sexónia? A sexónia pode levar, em alguns casos, a isso, o indivíduo ter sonambulismo. A procurar alguém? A procurar alguém que sabe e que está gravado, não é? Porque está gravado que normalmente existe alguém naquele sítio e, portanto, poderá... Como é que isto depois funciona? Como é que a mente funciona? Porque como é que a parte do cérebro, não é, que está ligada à parte de reprodução, quer dizer, é muito primitiva. Essa é chamado o reptiliano, o cérebro reptiliano, que tem cerca de 300 milhões de anos, não é? Portanto, ainda é muito primitivo. Portanto, não chega ao córtex para analisar. O indivíduo está em sono, portanto, não analisa a situação. E atua. E, portanto, mesmo na altura como se deve atuar, deve-se ter cuidado. Quer dizer, há um cuidado
porque isto pode levar mesmo a violência física. Agora, quer nas mulheres, quer nos homens. Quer nos homens. Quer nas mulheres, quer nos homens. Portanto, é uma situação que, felizmente, não é assim muito vulgar, mas os casos mais superficiais são mais vulgares que o que as pessoas às vezes pensam, que as pessoas não falam no assunto. A tal vergonha, o tal medo. E muitas vezes como é que eu vou abordar o assunto do parceiro, como é que eu vou abordar o assunto? Ele diz que não se lembra. E agora? Mas o doutor já nos disse, não se lembra mesmo. Não se lembra, a maior parte dos casos. Ou se forem acordados na altura, têm uma memória, qualquer coisa muito... Porque depois também isto pode estar associado com o chamado acordares confusionais, portanto, que são um dia de acorda meio de confuso. Já experimentamos também, todos nós, essa sensação de acordar sem saber muito bem. E nessa altura poderá haver isso. Muitas vezes isto está relacionado, como eu disse, com perturbações, com hábitos, por exemplo, o álcool, a droga. Ia-lhe perguntar exatamente isso, doutor. Podemos, de certa maneira, relacionar esses comportamentos aditivos? Podemos, que são fatores... Podem potenciar? Potenciar, são fatores que podem potenciar, mesmo até o próprio stress, a ansiedade. E, portanto, temos que ver o conjunto. Mais uma vez, ver as pessoas como um todo. Como um todo, quer dizer... Perceber todas as realidades. Nós não podemos tratar rótulos. Claro. Podemos tratar rótulos, nós temos que tratar comportamentos, não é? E depois ir vendo... Juntar as peças todas, juntar as pecinhas, porque às vezes se mexermos só numa, resolvemos o problema. E, portanto, não é, as pessoas muitas vezes vêm com... Dê-me um medicamento, mas eu não tenho um medicamento de Maria Antónia, não é? Devemos ver o doente como um todo. Este é um tema, de facto, enfim, para mim é uma novidade, para o programa também. Depois, dentro da sexónia, li também sobre a sexónia epilética. Aqui falamos dos tais... Aí exatamente, é uma variante em que o indivíduo tem, de facto, um ato sexual, mas seguido de uma convulsão epilética, de uma convulsão. E, portanto, isto já entra num outro capítulo, embora tenha o tal ato sexual anormal durante o sono. Mas tem essas convulsões, portanto, mais uma vez, a polissonografia... Os homens chegam mesmo a ejacular durante o sono? Podem chegar? Sim, podem ter um ato sexual completo. Sem memória? Sem memória. E depois há casos em que a parceira ou o parceiro aceitam esse ato sexual, um bocadito naquela... Se eu digo que não, mas porquê é que eu digo que não? Quer dizer... Mas sem perceber muito bem o que é que está a acontecer. Mas não é um ato sexual, porque para haver ato sexual normal, eu tenho que querer, tu tens que querer, eu tenho que saber que tu queres e eu tenho que saber, exatamente. Que tu queres. Portanto, é uma partilha, portanto, não é normal o indivíduo ter um ato sexual e não se lembrar. É anormal. É normal, por isso é que falamos dele. Doutor, se falamos aqui de comportamentos sexuais que comprometem o sono, também podemos, por outro prisma, perceber que as relações sexuais podem potenciar o bom sono. Pode ser uma boa forma de higiene do sono, ou não? Se tivermos um ato sexual normal em que existe partilha... Como esperamos que o sexo seja encarado, não é? Exatamente. Nós estamos a falar do ser humano, não é? Que tem, digamos, o córtex cerebral, tem a parte emocional, a parte analítica da situação e que é feita na nossa mente inconsciente, não é? E que aceita e que quer. Isto leva à libertação de determinadas substâncias que são relaxantes. Por exemplo, no homem leva a maior quantidade e, portanto, há uma situação... É quando as mulheres se queixam que eles adormecem? Exatamente. Essa situação virou-se para o lado ainda... E adormeceu. Isto acontece porquê? Acontece porque há uma maior libertação de substâncias que bom sinal, portanto. É positivo. Não deve ser... Se bem que nas mulheres também li que normalmente funciona de forma oposta. Normalmente as mulheres ficam mais aceleradas, mais ansiosas, é verdade? Em alguns casos. Por isso nós costumamos dizer na nossa clínica que quando o sexo perturba o sono, então tente-se não o fazer junto ao sono. Porque, mas no sono não é muito frequente. Normalmente a gente costuma mesmo dizer que a cama serve para dormir e para ter sexo, não é? Portanto, é porque normalmente se faz à hora. Tem um efeito relaxante. Não só, exatamente, não só um efeito relaxante,
Também a hora, isso tudo, não é? Mas tem um efeito positivo. Não é? Agora, se ele causar excitamento e dificuldades, então... Mudar o horário. Sim, um bom senso, exato. Claro. Mudar para amanhã, por exemplo, depois já vai ser de speed de trabalhar. De genica. Se servir, o que interessa é que as pessoas andem felizes, exatamente. Senhor Doutor, resta-nos muito pouco tempo. Vamos uma vez mais relembrar a boa higiene do sono, o que é que todos devemos fazer para, de facto, aquelas horas que dormimos sejam revitalizantes e sejam de qualidade, que é isso, no fundo, que se pretende. Isso é muito importante. A higiene do sono começa logo por termos esta noção. Respeitemos o sono. Estamos agora na época de exames e há um desrespeito enorme. As pessoas que façam uma experiência, experimentem decorar 10, 12 palavras e depois tenham um sono bom. E depois experimentem fazer isso numa altura em que tiveram até tarde. Não conseguem. E vão ver que o número de palavras é muito menor. Claro. Portanto, o doutor acredita que há aquele horário ideal. Ideal. Primeiro, existe. Primeiro as pessoas devem se conhecer a si próprias. Respeitar o seu horário, o seu ritmo biológico, não é que lhe diz o teu horário de dormir pode ser mais tarde. Mas atenção, não é pode ser mais tarde depois de acordar mais cedo. Portanto, que está a roubar horas ao sono. Agora vai-me dizer, mas as pessoas têm que trabalhar. Pois, quer dizer, este ajuste. Claro, exatamente. Este ajuste que tem que ser feito. Não? Como há pessoas que trabalham durante a noite, têm que ajustar os horários. E outra coisa importante é que a recuperação eu fico 2 dias a dormir mal e depois durmo no fim de semana. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Portanto, respeitar os horários, respeitar uma refeição mais leve durante a noite, não é ir com fome para a cama, mas fazer uma refeição mais leve. Fazer exercícios de meditação, de relaxamento, fazer exercício físico, não junto ao sono. Não usar drogas, álcool, tabaco. São situações que fazem mal. Evitar... E perturbam o sono diretamente. Perturbam o próprio cigarro. Sim. Não é? Evitar os iPads, antes de dormir. E a televisão, doutor? E a televisão também. Portanto, isto é não só importante, porque na nossa vida a parte mais importante é a relação. Se nós tivermos uma relação, mesmo no indivíduo que vive só, se ele tiver a oportunidade de falar com ele próprio, meditar um bocadinho, é importante. Agora, numa relação a 2 ou numa relação com filhos, está-se a perder o fator mais importante que nos distingue dos outros animais, é relacionar-nos, compreendermos e trocarmos energia, isso é que nos faz nós diferentes. Infelizmente estamos a perder, porque nós temos 5 sentidos, não é por acaso. É verdade. Muitas vezes perdemos... E olhar para si em 3 dimensões não é a mesma coisa que olhar para um computador. Ouvi-la diretamente, ouvi-la através de um computador não é a mesma coisa. Pois não. Eu não a cheiro, eu não a sinto, eu não... O próprio toque, os abraços. Tudo isso desaparece ou não existe. Portanto, mesmo o facto de nós podermos evitá-los é uma maneira de treinar-nos na vida. E, portanto, devemos promover isso em casa, mesmo com os nossos filhos, doutor, aquele tempinho antes de dormir, ler uma história com eles, tocar-lhes, enfim. Porque quer não, nós estamos sempre numa situação... Há uns estudos, inclusive, sobre atitudes adversas nas crianças, que não é só a violação e maus tratos e pancada, não é isso. Isso é o extremo. Isso é o extremo. Isso é horrível, mas são extremos. Agora, se o pai fica a ver televisão... não conversa com o filho... Não conversa com o filho. A mãe fica a ver televisão, não conversa com o filho. É uma forma de violência. É uma forma de violência. A criança se sente sozinha quando tinha uma dificuldade, quando tinha um pensamento mais esquisito. É verdade. Para quem é que eu vou-me virar para o computador? É verdade. E daí os problemas todos que nós sabemos que depois vêm com essas situações, não é? É muito, muito importante as relações desenvolvê-las. Temos que lutar um bocadinho contra aquilo que a sociedade hoje em dia nos impõe, não é, doutor? Muito. Nós devemos usar a tecnologia, não devemos sermos nós a ser usados pela tecnologia. Tem toda a razão. É uma belíssima forma de pensar nas coisas e, de facto, resumindo, para terminar esta primeira parte, a parte sexual, se tudo isto funcionar bem,
a parte sexual também sai a ganhar. Muito. E vice-versa, se tivermos uma boa vida sexual também... Porque senão passamos a ter a parte sexual como uma mera ato de reprodução. Sim. E aí vamos para a tal parte do cérebro, não é? Que está muito cá em baixo. É, exatamente. Portanto, não, tudo isto são técnicas de termos uma vida mais harmoniosa em todos os aspectos. Importante. E desde pequeninos habituar também os mais pequenos a terem estes ritmos. E mesmo com os colegas. Agora já há até umas escolas que já fazem exercícios de relaxamento, respiração antes de começar e os resultados estão à vista. É preciso que nós fomentemos isto. É verdade. A escola também, isso provavelmente podemos deixar para outro programa, a escola tem um peso muito, muito importante nas nossas crianças. O nosso ensino é muito duro, não é, Sr. Doutor? A gente não podemos esquecer que uma criança entra na escola de manhã, sai lá de tarde, ao fim da tarde, não é? E depois, agora, os pais ou ainda não chegaram, ou chegaram a queixarem-se do dia que tiveram. Que no emprego tratam como números. É verdade. E depois desabafam. Mais o trânsito. Depois é preciso o jantar, depois é preciso a roupa, depois é queixar-se do trânsito, depois é queixar-se dos impostos, queixar-se disso tudo, quer dizer, music. Quer dizer, vivem num stress já desde... Outro dia estava a ler uma coisa muito engraçada, que era uma mãe com um bebê ao colo e a digitar qualquer coisa no telemóvel, porque estava a perder uma oportunidade de abraçar, de beijar, de sentir, da criança trocar essa energia, não é, entre pai, mãe e filha, não estava com o telemóvel. Uhum. É uma fatura cara que vamos pagar, se assim continuarmos. E como o Sr. disse muito bem, é sermos nós as vítimas nas mãos da tecnologia. Sr. vamos ter que ir para intervalo. Vamos convidar as pessoas então lá em casa para se juntarem a nós, daqui a pouco. Para já vamos uns segundos, não, são uns minutos para intervalo e já regressamos. Até já.